o meu nome é Marcos. A primeira vez que esse relato saiu no canal, eu tinha 36 anos. Hoje tenho 39, e na primeira vez que eu escrevi para o canal, eu deixei muitos detalhes e fatos importantes de fora do relato. Eu fiz isso para não deixar o relato imenso e para preservar a identidade de alguns. Mas devido à repercussão do relato, em alcançar quase 2 milhões de visualizações, eu resolvi trazer a história completa de toda essa trama e garanto que vocês irão se surpreender do início ao fim. Bem, agora bora pro relato. Eu moro no centro-oeste de Minas Gerais, em um município chamado Itaúna. Queria não dizer o nome da cidade, pois o caso que eu vou contar é muito famoso aqui na região e até hoje afeta a minha família e também vai afetar você que ouve esse relato. Sou filho de fazendeiro, criador de gado e não somos ricos, mas temos uma vida financeira equilibrada. Bem, eu sempre me emociono quando lembro dessa história. E para falar a verdade, eu estou até chorando no momento em que estou escrevendo. No ano de 1982, eu nasci e vivi toda a minha vida na fazenda. Eu tive uma vida muito feliz. Claro que o meu pai exigiu muito de mim. Então eu tive que trabalhar duro na fazenda para conseguir ter dinheiro para se divertir com os amigos. Estudei e formei no ano de 2001. Me casei com uma moça muito linda chamada Sueli. Namoramos 4 anos e quando nos casamos, a cidade inteira parou para ver o nosso casamento. Parecia um casamento de filme romântico. Herdei do meu pai um pequeno sítio na região e me formei para veterinário e fui trabalhar com meu pai. Tive 2 filhas, Carol, a mais velha, e a Priscila, a mais nova. O sítio ficava em uma região muito calma e tranquila, além de muito bonita. Bem, eu vivia no paraíso e não tinha vontade de morar na cidade grande. Mas no ano de 2002, o meu pai veio a falecer e como eu era filho único, eu herdei tudo e fui morar na fazenda grande junto com a minha mãe e a minha família. No ano de 2004, a minha mãe veio a falecer de um ataque cardíaco. Fiquei arrasado com o ocorrido porque eu era muito apegado a ela. Mas com o tempo, eu aprendi a superar isso e prossegui com a minha vida. E ficando assim, somente eu, a minha esposa e 2 filhas. Tínhamos uma vida maravilhosa, até acontecer uma tragédia que mudou a minha vida para sempre. No ano de 2012, Carol tinha 10 anos e Priscila apenas 6. As duas eram o meu tesouro, o meu bem de maior valor. E como eu morava muito longe da cidade, eu sempre levava as minhas filhas para a escola de carro. Porém, havia uma van escolar da prefeitura que passava em frente à fazenda todos os dias para pegar os filhos dos funcionários e as pessoas que moravam na região. Era um lugar pacato, sem roubos e sem crimes. Existiam alguns relatos de onças na região, pois ao lado da fazenda tinha uma densa floresta, protegida pelo IBAMA, e sempre havia guardas florestais na área, protegendo a região, e era proibido a caça, e quem fosse pego fazendo isso seria preso, e responderia a um grande processo, pois matar ilegalmente animais no Brasil dá mais cadeia do que matar um ser humano. Bem, tudo aconteceu no ano de 2012, o ano que a minha vida virou um inferno. O ano em que eu mudei os meus pensamentos e a minha cabeça, e até hoje eu não sou mais o mesmo. Em 24 de junho, nesse mesmo ano, as minhas filhas se arrumavam para ir para o colégio, porém,
O meu carro não pegou devido ao frio intenso e inesperado que havia chegado nessa época do ano. E eu tentei de todas as formas, mas ele não funcionou. A picape D20 que eu tenho estava fora da cidade fazendo trabalhos de entregas. Então, eu não tinha outra opção a não ser as minhas filhas irem de van escolar. A mesma van que a prefeitura fornecia para os alunos. E essa foi a pior escolha da minha vida. E se eu soubesse, eu não teria deixado as minhas filhas irem à escola naquele dia. Bem, eu levei elas até a saída da fazenda que dava para a grande rodovia, e elas ficaram esperando a van em um banco feito para esse fim. Eu estava muito atarefado e estava dando o horário da van passar. Eu deixei elas ali mesmo, pois era muito seguro e perto de casa, e a minha filha mais velha era muito responsável. E quando eu conto essa história, eu me desespero por me sentir muito culpado. Bem, chegando à tarde, eu fui buscá-las na escola, pois o meu carro havia voltado a funcionar. Então, chegando na cidade, eu fui até o portão da escola. Porém, as minhas filhas não saíram no horário determinado. Então conversei com a moça que ficava no portão da escola e a perguntei onde estavam as minhas filhas. E a mesma, muito assustada, ela falou que as minhas filhas não haviam ido para a escola naquele dia. E na hora que eu ouvi isso, eu tremia de medo e pavor, pois eu as tinha deixado em frente à saída da fazenda onde a van passava. Eu voltei desesperadamente para a fazenda e, chegando em casa, eu perguntei para minha esposa sobre as meninas e ela falou que as meninas não estavam lá. Haviam 3 funcionários trabalhando comigo. Eu os chamei e fomos atrás das minhas filhas. Vasculhamos toda a redondeza da fazenda e nada. O único lugar que não tínhamos procurado foi na floresta, que era protegida pelo Ibama. Entramos na floresta e logo no início a gente viu um rastro de sangue. E nesse momento eu me desesperei. E na hora eu fiquei cego de pavor e de medo. E logo mais à frente eu encontrei Carol despedaçada, toda desmembrada, faltando algumas partes. E mais à frente, eu encontrei a minha caçula da mesma maneira. Eu desmaiei na hora e só acordei 2 horas depois no hospital. Queria muito que fosse um pesadelo, mas não era. Era tudo real. E não existe coisa mais dolorosa na vida do que perder os seus filhos, ainda mais daquela maneira. Eu quase fiquei louco de ver as minhas filhas naquela situação. Fiquei desorientado e sem direção, e as autoridades constatou que foi uma onça que fez aquilo com as garotas. A minha esposa e eu estávamos desesperados, chegando à beira da loucura. E naquele dia, a minha vida acabou, e a minha esposa me abandonou, dizendo que a culpa foi toda minha, e voltou a morar com seus pais, e em seguida nos divorciamos. Fiquei 15 dias trancado dentro de casa, sem motivação para viver. Até que um certo dia, eu recebi a visita de um antigo amigo do meu pai, o mesmo se chamava Osório. Ele foi capataz do meu pai, mas ele já estava aposentado já fazia 10 anos. Ele me disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Marquinhos, onça não ataca de dia, e muito menos faz aquilo que fez com as meninas. Onça não faz isso com animal, e muito menos com pessoas. Não tem razão de uma onça ter feito aquilo. Eu tenho uma larga experiência nessa região,
Eu conheço cada mata e floresta e sei bem do que eu tô falando. Mas o que o senhor quer dizer com isso, seu Osório? Se não foi uma onça que fez aquilo com as minhas filhas, o que pode ter sido então? Marcos, existe muita coisa nessa terra que você não imagina. O que fez aquilo com as suas filhas fez por vingança. Vou te contar uma história que vai chamar a sua atenção e vai esclarecer essa sua cabeça. E nós dois vamos adentrar essa floresta e buscar por vingança. O seu pai foi um homem espetacular, um bom homem. Ele levava a vida com muito trabalho e muita dedicação. Trabalhava de sol a sol para conseguir o que você tem hoje. Mas mesmo assim, ele sendo um bom homem, ele fez muitos inimigos por causa de inveja. Em 1977, houve um caso de uma criatura que estava matando os gados dos fazendeiros da região e atacou principalmente a fazenda do seu pai. Então juntamos vários homens, capatazes, vaqueiros e fazendeiros. Enfim, caçamos esse animal por quase 40 dias. Até que então, eu, o seu pai e outro capataz encontramos uma casa no meio da floresta. E nessa casa morava 3 irmãos. E ao redor dessa casa havia vários bois, cabras e outros animais mortos. E estes animais eram de nossas fazendas. Bem, já era em torno de 18 horas, estava escurecendo. Então, derrubamos a porta daquele barraco e lá dentro tinha 3 homens maltrapilhos e muito sujos. Os homens estavam nervosos, eles pegaram facas e facões e gritavam conosco para irmos embora. Porém, estávamos com espingarda apontadas para eles e eles nada poderiam fazer. Então, eles começaram a se jogar no chão, a se contorcerem de modo assustador. E esses homens gritavam de dor e de ódio. E subitamente começou a crescer pelos em seus corpos e presas enormes saíam de suas bocas. O seu pai olhou para nós e disse que eles eram as criaturas que estavam atacando as nossas fazendas. Nós não íamos esperar aquilo se transformar por completo, pois tínhamos total certeza que se aqueles homens se transformassem, eu não estaria aqui hoje te contando essa história. O seu pai apontou a escopeta calibre 12 para um deles e, sem pensar 2 vezes, atirou bem na cabeça da coisa. E o tiro explodiu seus miolos. Eu e o outro capataz atiramos no segundo homem, o qual já estava perto de completar a transformação. Atingimos ele no peito e no rosto. E quanto ao terceiro homem, o mais alto deles, acabou se transformando por completo. Então, eu recarreguei rapidamente a espingarda para atirar. Porém, ele foi mais rápido, jogou a mesa na nossa direção e, em seguida, pulou a janela, fugindo pelo mato e entrando na floresta. Nós matamos 2 daquelas coisas, porém, uma conseguiu escapar e foi para longe. E ali, no meio da mata, ele urrava e gritava de dor, dizendo que iria se vingar de nós. As 2 feras abatidas logo voltaram a ser os homens que eram antes. E depois daquele dia, nunca mais tivemos notícia daquele homem que escapou. E pensamos que talvez ele fugiu da região, pois ele nunca mais voltou para se vingar do seu pai. Mas como seu pai já está morto, ele veio se vingar de você, tirando aquilo que você mais amava, a sua família. Fiquei muito assustado com aquela história, mas acreditei no seu Osório. Ele era um homem idôneo e muito sério, e não era homem de mentira. Ele disse que me ajudaria a se vingar daquela fera,
e eu não tinha mais nada a perder, pois havia perdido as minhas filhas e a minha esposa que havia me abandonado. Então, não me restava mais nada. O meu coração estava cheio de ódio e de raiva, e eu precisava me vingar do culpado que fez aquilo com as minhas filhas. O meu pai e os seus amigos mataram 2 feras, e a que sobreviveu, ele veio buscar vingança em mim, que até então nem sabia da sua existência. Eu fui até Belo Horizonte, e com a influência que eu tinha, eu consegui comprar várias armas, uma Magnum, 2 submetralhadoras MP9, um rifle MP40 e uma espingarda calibre 12, o mesmo tipo que o meu pai usou para matar uma das feras. Eu peguei as armas com o comandante do exército, que era muito amigo do meu pai, pois o meu pai já havia cedido as nossas terras para o exército acampar rente à mata e também usarem a nossa fazenda para um comando de operações e reagrupamento para uma missão na floresta, que na época, como eu era criança, eu não entendia bem do que se tratava. Hoje, eu sei que era para caçar aquelas bestas infernais. E mais tarde, eu vim a descobrir que o exército estava ali a mando do Descobre, que desde aquela época já era muito influente. Bem, quando o comandante Carlos ficou sabendo da morte das minhas filhas, ele ficou muito furioso e se dispôs a caçar a criatura com seu grupo da Força Tática. Agradeci pela ajuda, mas expliquei para ele que precisava fazer isso com as minhas próprias mãos. Então, ele me forneceu esse armamento pesado e disse que sentia muito e era o mínimo que ele poderia fazer. Eu me preparei durante 3 meses e, acompanhado do seu Osório, eu estava disposto a vingar a minha família. O seu Osório me orientou a esperar a chegada da Grande Lua, ou seja, Boa noite. Não vou me identificar por razões óbvias. O fato ocorrido aconteceu em 1985, em Sobral, no Ceará. E o fato se passou com o padrinho de batismo de Olavo, que se chamava Bernardo. O senhor Bernardo trabalhava na época com bodes e cabras de criação, para vender e comercializar a carne dos animais. Ele tinha um bom rebanho desses animais. E ele morava e trabalhava em seu sítio, onde morava com a sua esposa e 6 filhos. Não tinha problemas com ninguém e nem inimizades. Até perceber que alguns dos seus animais estavam sumindo do nada e simplesmente desapareciam. Mas o que deixou o seu Bernardo intrigado é que num belo dia o seu bode de estimação sumiu. E ele ficou furioso com isso. O bode era tão inteligente feito um cão, e atendia pelo nome de Galante. E era só o Bernardo chamar ele que ele atendia na hora. Bem, Bernardo procurou em toda a região, e nada. E ficou muito chateado e irritado, falando que se descobrisse quem roubou seus animais, iria matar a pessoa. Uns dias depois, um comprador dele cancelou as suas encomendas, pois disse ter recebido uma proposta de valor abaixo do que Bernardo vendia, e com a mesma qualidade dos animais. Esse comprador chamava-se Zélio, e era um comprador antigo e amigo há muitos anos de Bernardo. E depois da compra com outro fornecedor, o Zélio chamou Bernardo para avaliar os animais comprados. Ele queria ter certeza se os animais eram de qualidade
e saudáveis. E eis que na fazenda de Zélio, Bernardo se depara com Galante, o seu bode de estimação. E foi um problema, pois ele reconheceu Galante e o restante de suas criações que haviam sumido. E diante da confusão, Zélio disse que havia comprado os animais de uma senhora que morava nas redondezas. Era uma velha feia e muito antipática, e se chamava Nice. Essa tal de Nice ainda tinha fama de feiticeira da pesada. O Zélio disse ter comprado os animais na mão dela. Então Bernardo e seu comprador amigo foram na casa da velha e lá foram tirar satisfações com ela. É claro que ela negou tudo e disse que não iria desfazer o negócio. E o filho da velha fez ameaças e disse que o negócio não poderia ser desfeito, pois ninguém tinha prova que eles tinham roubado os animais. Então Bernardo e Zélio chamaram a polícia, que nada fez, pois o delegado era ciente da velha maldita e colocou panos quentes em tudo. Isso tudo gerou uma inimizade entre Bernardo e Nice. E Zélio falou que nunca mais comprava nada na mão de Nice. Algum tempo depois, Bernardo começou a encontrar os seus bodes mortos. Ele tratou de reformar cerca e grades do sítio, mas de nada adiantou, e as mortes continuaram acontecendo. O animal era sorrateiro, e quando não passava por cima, era por baixo. Bernardo, com medo de perder o seu bode Galante, o colocava para dormir dentro de casa. E tudo ia de mal a pior, pois ninguém descobriu o que era o maldito animal que roubava os animais de Bernardo. Enquanto isso, aquela criatura desconhecida invadia o sítio e matava os bichos de Bernardo. E não os comia. Um vizinho chegou a dizer a Bernardo que isso era coisa mandada, ou vingança, e que ele tinha brigado com a velha feiticeira, e ela estava se vingando. Ele disse que já ouviu dizer que o filho da velha virava bicho. Então, que deveria armar uma tocaia e descobrir que bicho era esse. E se fosse o bicho que ele pensava, teria que ser morto. Ou então, a criatura continuaria a matar, até que não sobrasse mais nada. Bernardo, ao ouvir isso, ficou pensativo. Bem, ele não gostava de problemas com a cabeça quente. E passaram os dias, e as coisas ficaram melhores com a chegada de um irmão de Bernardo que morava no Rio de Janeiro. Esse irmão levava uma vida torta e decidiu passar uns dias longe das coisas erradas. Ele se chamava Roberto e era da pá virada. Ele não era flor que se cheira. E quando chegou e ficou sabendo dos problemas do seu irmão, tomou as dores de Bernardo e disse que iria resolver o assunto. Ficou de tocaia uma noite, até que conseguiu ver o que vinha assombrando o sítio do seu irmão. Roberto descreveu o bicho como muito preto, magro e corcunda. Chegava sorrateiramente e se esgueirava, olhava de um lado para o outro procurando se tinha algum movimento. Andava na madrugada num total silêncio, imperceptível aos ouvidos. Então foi direto ao celeiro. Roberto esperou o que o bicho iria fazer. E no momento em que o bicho começou a cavar o chão, Roberto encheu a criatura de balas. E aquela coisa gritou muito alto, quase igual a um ser humano, e depois saiu em disparada. O bicho ficou um bom tempo sem vir no sítio. E num belo dia, chega uma intimação para Bernardo e a polícia. E ele achou estranho. Mas foi até a delegacia e quando chegou lá, ficou sabendo que estava sendo acusado de ter armado uma emboscada para o filho de Nice e atirado nele. Bernardo negou
e disse que nunca havia atirado no filho de Nice. E o delegado não teve como provar que ele teria dado o tiro. Mas já sabia que o delegado era pau-mandado de Nice e que a velha tinha dado o decreto de prendê-lo. Nice havia falado que o seu filho havia sofrido uma emboscada numa estrada à noite, e Bernardo provou que estava em casa em tal dia. E o vizinho confirmou que a história era verídica. Sendo assim, Bernardo foi liberado. Só que essa história não acabou por aí. A bruxa foi até o sítio de Bernardo, e lá só estava a mulher e um dos filhos, o mais velho. E Nice começou a bater boca com a mulher de Bernardo. Desferiu palavras fortes que não posso citar, e foi botada para fora. Mas voltou logo em seguida e mais furiosa. E desta vez, o filho de Bernardo tomou a frente e expulsou a velha como se ela fosse um cachorro. E nisso a velha maldita jogou uma praga no garoto e em toda a sua família, dizendo que ele iria babar como se fosse um cachorro e comer a lavagem dos porcos. Então expulsaram a velha a pedradas do seu sítio. E 3 meses se passaram e o filho de Bernardo começou a ficar doente e ter várias ínguas pelo corpo. Ardia em febre e ficou de cama. O nome deste rapaz era José e ele não podia ir à escola. E além de todos esses problemas, José passou a ter uma mudança de humor. Passou a ser agressivo e se irritava com tudo e com todos. Um dia, agrediu seus irmãos a socos e teve que ser contido por Bernardo e Roberto. José sempre foi um rapaz carinhoso, bom e gentil, e nunca havia respondido seus pais. Naquela noite, o José respondeu Bernardo, e ele ficou furioso. Sendo assim, foi para o castigo, e ficou isolado de todos. E José só não iria apanhar porque estava doente. Por volta de meia-noite, José começa a passar mal e os seus irmãos foram chamar os seus pais. E quando eles chegaram no quarto, viram José rolando no chão e queimando em febre. Estava gemendo e vomitando e não falava nada. Os seus pais tentaram ajudar, mas de nada poderiam fazer. José começou a revirar os olhos e só ficaram as partes brancas. E a situação ficou pior quando José começou a dar mordidas e dentadas em todos da casa, igual a um cachorro. A mãe de José começou a rezar. Então José começou a dar uivos e pedia para que o soltassem, pois ele queria ir embora. Na bagunça, um vizinho veio à casa de Bernardo e viu o que estava se passando. E então chamou a sua esposa, que era um bandista. Ela veio e começou a falar algumas palavras em outra língua. E nisso a esposa do vizinho ficou com uma voz grave. Também ficou com uma postura ereta e disse que eles não precisariam ter medo, pois estava ali para ajudar. Todos sabiam que não era a mulher do vizinho, mas a entidade que estava no corpo da mulher não se apresentou. Ela também disse umas palavras estranhas e José foi se acalmando. E por fim, ele desmaiou e a mulher do vizinho começou a girar e a gargalhar. E a entidade disse que isso era trabalho mandado por alguém perverso, que iria fazer de tudo para destruir Bernardo e a sua família. E por fim, a entidade descreveu as características de quem havia mandado aquela maldição. E como todos já sabem, as descrições eram da velha maldita, a Nice.
a mulher do vizinho começou a girar e disse: "Seu tranca-rua que é dono da gira, o corre e gira que Ogum mandou." E neste momento a mulher caiu no chão e voltou a si. Todos na casa não eram religiosos, mas agradeceram a mulher do vizinho. E depois que tudo se acalmou, ela disse que havia visto o que era que estava tentando se apossar do corpo do José. Então fizeram uma oração e todos foram para suas casas. Bernardo e Roberto foram até a casa da velha e, chegando lá, Roberto xingou Nice de velha porca e feiticeira, e que era para tirar o feitiço que ela pôs em seu sobrinho, e se não tirasse, ele mesmo iria matá-la. A velha deu gargalhadas, e então Roberto, já acostumado com a bandidagem, pegou a velha pelos cabelos e encheu a cara dela de tapas, e dando até socos, e a forçou a abrir a boca. E sendo assim, botando a sua arma dentro da boca da velha, e falando que se o seu sobrinho não melhorasse em 3 dias, ele iria voltar e matar a velha a tiros. Ou então, matar o filho dela que virava lobisomem. E em seguida, botaria fogo na casa dela. Nice ficou apavorada e disse que iria desfazer a magia negra. Mas ficou com ódio, pois Roberto disse gritando para todos ouvirem que o filho dela era um lobisomem. E Roberto disse mais. Falou que se o seu filho lobisomem voltasse ao sítio de Bernardo, ele iria matar o bicho e entregar a cabeça para Nice. E se não encontrasse o bicho, mataria a velha, arrancando seus olhos e dando para os cachorros. Nice, nervosa, falou que mexia com as forças das trevas. E Roberto ainda disse que o mesmo diabo que sondava Nice era o mesmo diabo que botava a mão em sua cabeça, pois esse mesmo diabo era dono de seus caminhos, e se fosse para ver quem iria sair vivo, seria ele, pois a velha só mexia com as trevas, e ele já era representante delas, e disse que se ela mexesse com ele, ou com a sua família, o diabo não iria segurar os tiros de 38 que ele daria na cara dela, de rapariga velha. E dizendo isso, eles foram embora. E no dia seguinte, Roberto bate palmas na casa de Nice. E foi aí que uma moça veio atender. E o Roberto disse para dizer para a rapariga velha da Nice que ela só tinha mais 2 dias para retirar o feitiço. E no dia seguinte, Roberto voltou novamente à casa. Mas desta vez, quem veio atender foi a Nice. Então ele avisou que só faltava mais um dia. E a velha falou que já havia desfeito a magia negra. E que naquela noite, José iria se sentir melhor. E assim, aproveitou para amaldiçoar Roberto, dizendo a ele: "Você veio à minha casa e me ofendeu. Porém, a sua caminhada não será longa. Você irá morrer de tiros pela polícia ou por bandidos." Nisso, Roberto pulou a cerca, agarrou a velha pelo cangote e disse: "Escute bem, velha maldita. Eu posso morrer, mas eu volto do inferno e levo você ou seu filho cachorrinho de coleira." Dizendo isso, deu o último tapa na cara da velha que caiu no chão e entrou para dentro. Naquela mesma madrugada, José mostrou uma melhora e deu para ouvir uivos estonteantes na porteira do sítio, mas não passou da porteira. E todos viram o animal bufando de raiva, com aqueles olhos vermelhos demoníacos. Porém, ele não fez nada. E no outro dia, a mulher do vizinho disse que viu a fera e que ela havia vindo buscar o mal que trouxe. Roberto ficou por lá durante 6 meses. E então,
voltou para o Rio de Janeiro. E nunca mais houve ataques naquele sítio, e José voltou ao normal. Mas 10 anos depois, Roberto foi morto a tiros pela polícia em uma troca de tiros. E o seu corpo, a pedidos de familiares, foi trasladado para Sobral. E lá, a velha fez a festa pela morte de Roberto e disse que a sua praga pegou. E ela disse isso a todas as pessoas. Porém, a praga de Roberto também se cumpriu. Em poucos dias, o filho de Nice foi achado morto em uma mata, sem roupas e muito machucado, com marcas de cortes e furo, e faltando pedaços do seu braço. E nisso, a velha ficou desolada, gritando como uma louca e se isolou de todos. Dizem que ela ainda fazia trabalhos, mas só por encomendas. E por fim, tudo voltou ao normal. E todos viveram bem até os seus últimos dias de vida. Boa noite. Sempre que eu lembro disso, eu sinto um ar frio subindo a minha coluna, fazendo o meu corpo arrepiar por inteiro. O ano era 1995. Um dia, como de costume, eu fiquei até mais tarde na fábrica de tecidos, a Paranatex Textil, na cidade de Apucarana, no Paraná. Eu trabalhava como porteiro nessa fábrica e estava acabando de tomar um café e prosear com os 2 seguranças da noite. Era mês de junho e o inverno aqui da cidade é de congelar os ossos. Então, estava eu tomando um café bem quente e comendo uma broa de milho, enquanto proseava com os 2 seguranças da fábrica. Era por volta das 3 da manhã. Meu turno se encerraria às 5 da manhã. Lembro-me que falávamos sobre o desenho Cavaleiros do Zodíaco, e mesmo já tendo os meus 25 anos na época, eu amava o anime, o qual via todas as tardes em que não estava trabalhando na extinta TV Manchete. Me lembro de escutar um forte bater de asas, seguido de um grito estridente, passando por cima da garita próxima ao portão. Um dos vigias riu e comentou que deveria ser a Fênix. Para quem não sabe, a Fênix é um dos protagonistas do desenho do qual falávamos. Eu caí na gargalhada, mas no fundo eu sabia que tinha algo de errado. O frio era tão intenso que a neblina ofuscava tudo à nossa frente. O vigia ligou a lanterna e foi andando na direção de onde veio aquele barulho, pois afinal, mesmo se tratando de um pássaro, ele estava sendo pago para averiguar qualquer coisa de estranha que acontecesse ali. Ele seguiu em direção ao barulho e nisso só ficou eu e o outro vigia na guarita conversando. Minutos depois, o outro vigia aparece pálido. Era como se ele tivesse visto um fantasma. Perguntamos a ele o que aconteceu. Ele disse que andou até a entrada do refeitório da fábrica e em cima do telhado ele viu uma silhueta negra enorme que se ofuscava na neblina. Então ele jogou a luz da lanterna na direção do que quer que fosse aquilo. E o que ele viu
o fez cair para trás. O que estava ali em cima do telhado era um enorme pássaro negro. O pássaro possuía longos cabelos negros como de mulher. Sua cara era deformada e lembrava muito um rosto humano. A criatura também parecia ter seios e possuía 3 olhos, sendo os 2 da lateral totalmente negros e o do meio muito parecido com o de uma pessoa. Assim que a criatura o viu, aquilo soltou um grito que lembrava muito uma gargalhada e em seguida voou para longe. Olha, mesmo não acreditando muito nessas histórias, eu e o outro vigia andamos em volta da fábrica procurando aquilo, mas não vimos nada e quando retornamos, o outro porteiro já havia chegado, indicando que já estava no meu horário de ir embora. Não dei muita importância para o lance do pássaro, então peguei minhas coisas e fui embora. Eu moro praticamente do lado da fábrica, há apenas uns 10 minutos andando, e tem um cara que sempre me dá carona para ir embora. Mas como o segurança que avistou o pássaro estava passando mal pelo susto que tomou, esse cara deu carona para ele. E como ele morava em sentido oposto à minha casa, eu tive que ir caminhando mesmo. Devia ser umas 5:10 da manhã. A neblina se tornou um nevoeiro e as ruas estavam totalmente desertas. E eu já estava muito cansado quando saí da fábrica. Eu me despedi do pessoal que tinha lá e fui embora para casa a pé. No caminho, eu sempre passo por uma casa velha, com uma cara de abandonada assim, que me dá arrepios. Mas nada de anormal. Nunca aconteceu nada lá até esse dia. Eu estava, como sempre, passando pela frente da casa. Quando eu estou de frente para o portão, eu vejo um vulto sobrevoando no fundo da casa e em seguida parou em cima do telhado. Parecia ser apenas uma pessoa olhando para a rua na direção de onde eu estava vindo. Eu evitei o máximo olhar para aquilo e por mais que parecesse uma pessoa, eu sabia que aquilo não era desse mundo. Até tentei me convencer que era somente um urubu ou um abutre, sei lá. Eu não entendo nada de pássaros, mas eu não queria ficar lá para ver o que aquilo estava fazendo. Então o vulto se virou e deu aquele grito estridente, como o grito de um corvo mesmo, só que bem alto, e pareceu olhar diretamente para mim, apontando o bico em minha direção e fazendo menções de vir até mim. Me assustei com o barulho e foi inevitável não olhar para a coisa. Nesse momento, eu vi que aquilo não era desse mundo. A criatura era um enorme pássaro negro de aproximadamente 1,60 m de altura, deformado e com feições humanas. Ele disparou na minha direção. E quando eu vi isso, eu disparei e corri rua abaixo. A coisa me perseguia e eu não conseguia vê-lo direito devido ao nevoeiro. Quando eu olho para trás, eu vi aquela nuvem negra voar atrás de mim pela rua. A coisa emitia gritos que eram semelhantes a risadas de uma mulher velha. E às vezes sobrevoava a poucos centímetros da minha cabeça. Aquele barulho de bater asas era algo terrível, extremamente assustador. Eu comecei a berrar e a correr pela rua. Eu nunca consegui correr tão rápido na minha vida toda. Depois que eu vi aquela sombra pousar em cima de uma amendoeira que havia numa praça, eu não olhei mais para trás. Eu só corri feito um louco.
Em menos de 1 minuto depois, eu cheguei em casa. Mesmo com todo o desespero que eu estava, eu consegui destrancar o portão da frente e eu entrei correndo e trancando tudo. Eu estava com a impressão que assim que eu entrasse em casa e fechasse a porta, eu ia ouvir aquilo sobrevoando a minha casa. Mas não aconteceu nada. Eu olhei pela janela e nada. Esperei um tempo, mas nada aconteceu. Eu fiquei tão perturbado com aquilo tudo que eu acabei dormindo com a luz acesa. Meu turno de trabalho era um dia sim, um dia não. E quando retornei ao trabalho no dia posterior, logo dei falta do vigia e vi que havia outro em seu lugar. Perguntei ao vigia, que era meu amigo, sobre ele. E ele me disse que seu amigo simplesmente pediu conta da empresa. Segundo ele, aquela criatura o perseguiu até em casa, sobrevoou a casa dele e a todo custo tentou entrar pelo telhado de sua casa e só parou quando o sol começou a nascer. Fiquei imaginando como isso era possível, se a criatura estava me perseguindo naquela mesma noite. Como aquilo poderia ter perseguido o vigia também? Será que havia duas daquelas criaturas? Bom, acho que nunca saberei. E para falar a verdade, até hoje eu ainda não sei o que era aquela coisa. Mas pesquisando pela web, achei pistas valiosas do que a criatura talvez fosse. A tal da Matinta Pereira, um ser do nosso folclore, ou talvez até mesmo uma Manananggal, que é uma criatura do folclore filipino. Talvez nenhum dos dois, pois avistamento das Manananggals só ocorrem nas Filipinas e a Matinta Pereira só é avistada na região norte e nordeste do país. Bem, já se passaram 24 anos e o trauma daquele fatídico dia permanece ainda em minha memória. Depois daquele dia, sempre que eu tinha que voltar da fábrica, eu voltava andando para casa ou fazia outro caminho, pois seja lá o que fosse aquela coisa, tenho certeza que não era nada de bom. Boa noite.